Olá, amigos e irmãos, ainda seguindo na série Brasil Libertino, vamos continuar falando sobre as observações que fazemos em cima das coisas que andam acontecendo no nosso país, a qual nós, os cristãos, estamos incluídos. Eu vou citar aqui uma passagem bíblica antiga, tá? Ainda do tempo dos hebreus, ainda na saída deles do Egito para a terra prometida. No capítulo 22 de Números, lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe e desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, que era um outro povo que também enfrentou os israelitas e perderam a batalha. Porque na hora da passagem, deles passarem por aquelas terras, é a mesma coisa que você quer, é igual o Brasil aqui, se ele quiser chegar lá na América Central, ou ele vai pelo mar, ou atravessa os países aqui internamente. Passa pelo Uruguai, ou pela Argentina, ou pela Bolívia, ou pela Venezuela e tudo mais. E os filhos de Israel, eles não tinham embarcações, eles não tinham aviões, que naquela época nem sonho, tinha. As embarcações, elas surgiram, elas foram exploradas mais à frente. Poderia ter já povos que poderiam já dominar as águas, poderiam, mas os filhos de Israel não tinham essa oportunidade de tomar ao mar. Eles não tinham um preparo para poder navegar nas águas dos mares. Então eles tinham que seguir em terra, Mas você vai me escutar o que eu estou dizendo, mas você vai entender aonde eu quero chegar na conclusão dos fatos. Indo eles para frente, eles tinham que passar dentro de outros povos, entre outros povos. Só que, um momentinho aqui, Deixa eu dar um pause aqui que eu preciso fazer um negócio aqui, em modo avião. Coloquei o aparelho em modo avião porque se de repente alguém ligar, meu irmão, vai dar ruim, não vai? Então vamos lá. E eles precisavam caminhar. Só que Balaque, sabendo já que eles estavam vindo, e segundo a Bíblia, saíram do Egito 600 mil homens a pé. Não contou nem as mulheres nem as crianças. Fizeram os cálculos lá, em torno de 3 milhões de pessoas saíram do Egito caminhando nas terras do deserto. Só que eles passaram por algumas nações, povos que tinham no trajeto, no caminho onde eles precisavam seguir. Os israelitas enfrentam os amorreus, um povo que tinha lá naquelas terras. Só que agora Balaque, recebendo a notícia de que eles vinham e iam passar nas suas terras, Balaque agora fica preocupado. Então agora ele envia mensageiro a Balaão. Só que Balaque, ele tentou amaldiçoar o povo hebreu para que eles pudessem ter praga, doença, alguma coisa assim, ou viessem a morrer, ou viessem a ter dificuldade, para que eles pudessem conseguir vencer e não deixar o povo israelita passar para frente. Porque eles falaram, olha o que eles fizeram os outros povos, vai fazer com a gente também. Acontecendo isso, Balaão é convidado para poder participar da conversa ou receber uma proposta de Balaque. Vou resumir. Balaão, de primeira instância, não aceitou, porque como ele vai amaldiçoar um povo, qual ele era profeta?
Só que tem outro problema aí, que Balaque insistiu tanto, que Balaão acabou aceitando. E Balaque ofereceu para Balaão ofereceu prêmios em ouro, prata, para que Balaão, tipo um pagamento, e Balaão aceitou. Essa história de Balaão aparece lá quase no último livro da Bíblia, aparece lá no penúltimo livro da Bíblia, na carta de Judas. Fala do prêmio de Balaão. Você pode ler lá, na carta de Judas. Eu nem marquei aqui. Beleza. Tá. Balaão não conseguiu amaldiçoar os filhos de Israel, mesmo recebendo o prêmio de Balaque. Balaque fica enfurecido com Balaão. Rapaz, você não conseguiu fazer o que eu te pedi para o povo, rapaz, amaldiçoar esse povo, por que você... E agora, rapaz, o que eu te paguei? Tá. Balaão falou assim, olha, amaldiçoar esse povo eu não posso, porque povo abençoado ele é. Toda vez que eu vou amaldiçoar, Deus converte a minha maldição que eu lancei sobre eles em bênção. Tá. Aí quando você ver aqui à frente, no verso 23 do capítulo 23 está escrito, pois contra Jacó ele se refere ao pai dos hebreus. Jacó foi o pai dos hebreus, né? Que gerou as 12 tribos. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito com eles. Aqui Balaão afirma que não teria condições de amaldiçoar o povo, que toda maldição que ele lançava era convertida em bênção, porque Deus era com o povo. Tá. Então, Balaque, no verso 40 do capítulo 24, a ira dele se acende contra Balaão, né? Por 3 vezes, olha só. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos que tenham chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste. Quer dizer, por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar os israelitas e não conseguiu. A sua maldição foi convertida em bênção por Deus. Tá. Vou chegar lá onde você quer. Onde é um assunto interessante. Só que Balaão falou assim, olha, eu não consigo amaldiçoar, mas você vai fazer o seguinte. Faz uma festa, convida eles, e ali você vai conseguir prejudicar eles na sua conduta. E assim se fez. O verso 16 do capítulo 31 do livro de Números diz, eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão, ele aconselhou Balaque a fazer uma festa. Amaldiçoar direto não podia, confrontar militarmente direto não podia. Então, agora Balaão aconselha Balaque a faz assim, verso 20, capítulo 25, os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E eles não podiam ter envolvimento com aquelas mulheres. Porque segundo as tradições antigas, para que as mulheres da outra nação pudessem se envolver com algum homem hebreu, elas teriam que passar pelo processo de purificação. Costume antigo. E a cultura antiga também dos outros países tinha lá as suas diretrizes a serem obedecidas. Só que no intento de Balaque, ele permitiu também as mesmas coisas que de observação, de obediência que se tinha do lado hebreu, tinha também do outro país. Não havia mistura. Então, naqueles dias, Balaque prepara uma festa e ele abre consenso também. E houve um encontro de gerações diferentes, de costumes diferentes, de ideias diferentes,
E os filhos de Israel agora se prostituem com as filhas dos moabitas. Aí a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas por causa disso. No capítulo 31 está ali a purificação dos soldados. Eles tiveram que passar por uma purificação porque eles se deitaram com mulheres de uma outra nação que tinha um costume diferente, deuses estranhos, deuses diferentes. Aonde está a questão, Marco, aí? Eu estou falando que quando você vai você está envolvido com festa, né? Presta atenção, eu não estou dizendo que não pode ter festa, eu estou dizendo, se houver uma festa, você precisa também estar atento que é nesse meio de distração é que os planos maquiavélicos são construídos. Quando você a sua atenção ela está direcionada nessa parte, os maiores problemas que aconteceram aos seres humanos, principalmente homens, as maiores derrotas que aconteceram com os homens foi a sua distração. Então, quando nós estamos envolvidos em eventos que nos deixam ali com as mentes direcionadas, ali estamos folgando, ali estamos se alegrando, mesmo nós se alegrando, pode ser eventos religiosos, pode ser eventos de outra ordem, que acontece no país ou fora, mesmo que se aconteça esses eventos, nós precisamos tomar cuidado para que, enquanto estamos distraídos, as mentes maquiavélicas, elas não venham tramar e conspirar para que nós sejamos destruídos. Então, todas as coisas ruins saem das festas, das festividades. Eu sou contra? Não. O ser humano, eu não estou dizendo que eu sou a favor de certo tipo de festa. Eu, particularmente, não vou. Por causa da minha formação. Eu não vou em certas festas. Assim também eu respeito o direito do outro querer fazer a festa dele. Nada contra. Eu estou falando da distração. A distração faz com que agentes públicos coloquem em evidência seus planos maquiavélicos. Enquanto você se distrai, enquanto você dá muita atenção para atender aquilo que você gosta, você deixa de reforçar a guarnição ao seu redor. Aí você fala, que guarnição, Marco? O que estão oferecendo para os seus filhos, o que estão oferecendo para o povo cristão, o que estão oferecendo para a família, o que estão oferecendo em relação ao casamento, o que estão oferecendo em relação nas bases estruturais da família, os que estão oferecendo nas escolas, o que está sendo oferecido para a sociedade como um todo. Todas essas ideias, elas se afloram enquanto estamos descuidados. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado. Você que trabalha, você que é lutador, batalhador que trabalha, você sair, viajar no lugar que você quer ir, descansar. Quem diz que isso é contra? Não. Isso não é errado, você sair, descansar, você bater um papo com os amigos, se reunir com os amigos, conversar com os seus amigos. Isso faz parte do convívio social. Eu estou dizendo para nós, mesmo que nós estamos no descanso, em viagem, numa festividade, num evento que reúne pessoas, aonde se alegramos, aonde estamos juntos, mesmo nós estando nesses lugares, aonde as atenções elas ficam inclinadas somente ali, nós temos que estar ligados também no que está acontecendo fora dali. Aí as nossas bases elas são alteradas no descuido que temos. Por exemplo, estão aí querendo
estão aí na insistência para colocar nas escolas a tal falada ideologia de gênero. Eu vejo aí mundo afora, eu peguei uma notícia de uma pessoa que tinha uma inclinação, ele era de um sexo, ele teve inclinação para o outro sexo, aí seguiu um período e depois ele quis mudar. Ele quis voltar, não, isso está certo, eu me equivoquei no meu pensamento e tal. Pediu ajuda uma pessoa, a pessoa estava orientando, falando, não, tudo bem, certinho e tal. Se pediu ajuda, tudo bem. O que aconteceu? Alguém visualizou aquilo ali, né? E a pessoa foi presa. A pessoa, isso aconteceu num país aí para fora. Né? Não vou citar nomes aqui, nem coisa, mas eu peguei na notícia. Então, a pessoa foi presa. Porque estava conversando esse assunto com o outro. E a pessoa arrumou uma alegação de que o outro estava induzindo o outro a deixar de ser o que ele queria ser. Agora vem por mim aqui. Eu não estou aqui criticando as pessoas que escolhem esse lado. Não estou criticando isso. Mas por que não pode? A pessoa, quando está nessa situação, pede ajuda e não se pode ajudar. Agora, por que tem que colocar na cabeça da criança, se ele nasceu homem, é criado dentro de casa, por que tem que dizer para ele que ele não é homem, que ele é mulher? Por que tem que ensinar isso à pessoa? Por que não ensina bases estruturais para esse menino? Olha quantos jovens estão se suicidando aí, por causa dessas crises que tem. Essas pessoas induzem essas pessoas a entrarem por um caminho que elas acham que é o caminho certo. Conforme a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é morte. Quantos que se enveredam para este lado e têm as suas vidas vazias, conflitantes, perturbadas e vem a óbito, vem ao suicídio. Então, o que eu quero dizer aqui, por que querem insistir com essa questão? O mundo até hoje ele não teve conflito por causa disso, de ensinar o ensinamento de base, conforme vim. Eu estudei, eu não tive problemas com isso. Na época que eu era garoto, tinha essas pessoas já. E havia assim até uma convivência com a gente e essas pessoas, porque a gente não tinha essa maldade de estar... hoje é um nome moderno, um tal do bullying, com essas pessoas. Não tinha. Hoje, essas pessoas, surge lá certas lideranças, dizendo que vai defender essas pessoas, coloca a sociedade contra uma contra as outras, querem implantar um tipo de ensinamento às crianças, querem forçar os garotinhos a passar batom na boca, querem forçar as menininhas a andar igual homem, dizendo que isso é um ensinamento correto. Enquanto o país perde as estruturas, outras nações estão de olho. Enquanto nós enfraquecemos institucionalmente, enquanto nós não temos certeza do que realmente somos, porque muitos estão nos induzindo os nossos filhos, nossos netos, a um tipo de comportamento. Nós temos um grande número de jovens aí, com 14, 15 anos, não pode trabalhar. Um garoto com 16 anos, ele pode votar, escolher um representante. Mas se ele cometeu um crime, se ele não tinha capacidade para poder saber certo e errado, isso é o avesso.
Então nós estamos vivendo num país em que não se senta na mesa. Alguém vai falar assim, Marco, mas senta na mesa assim, porque debate. Não. Não tem debate, tem briga. Eu sou a favor do seguinte, tem essas pessoas que têm essa inclinação, deixa essa questão com os adultos. Se houver alguém com essa inclinação em uma família, a família deve pedir ajuda. Conversar com alguém. Porque tem coisa que você não vai evitar. Né? Há países, eu vejo gente criticando certas coisas, mas há países que não aceitam esse tipo de comportamento e matam essas pessoas. Essas pessoas, por questões internacionais, da ONU e tudo mais, alguns países até toleram, mas a vontade deles é eliminar. Porque eles têm um outro pensamento em relação a essas pessoas. Nós vivemos num país praticamente liberal, aonde essas pessoas têm amparo. Mas aparecem os oportunistas para usarem essas pessoas e torná-las ainda mais sofredoras. E aliciarem outros grupos, outras pessoas que não estão nem pensando nessas coisas, a ser uma coisa que elas não querem ser. Enquanto isso, os cristãos são censurados, os servos de Deus são censurados, as igrejas são censuradas. E planos maquiavélicos surgem. A sociedade mundial, ela está se enfraquecendo porque está apostando em estruturas que não lhe darão sustentação. Se alguém ouvir esse vídeo ou assistir esse vídeo, vai dizer, quem é esse cara para falar isso? Ele sabe o quê? Vou investigar a minha vida, ver se eu tenho alguma formação em alguma coisa? Não, sou um homem vivido de dias. Mas nós estamos vivendo isso. E nesse engodo todo, uma parcela daqueles que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, estão aceitando essa proposta. Enquanto isso, a mensagem de libertação que Jesus pregou lá, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo, fazer discípulos, levai o meu reino às pessoas. Que reino é esse? O reino do respeito ao próximo, de salvação, de libertação, de transformação, de paz interior. Enquanto isso, a mensagem real que Cristo mandou pregar entre os cristãos não estão sendo difundidas. Nós vemos aí muita técnica. Não tem nada com um segmento do outro. Mas quando a essência de Deus, ela sai do lugar onde as pessoas se reúnem, elas inventam moda. Aí o púlpito da igreja tem que estar pintado de preto, tem que ter bolas reluzentes, brilhantes, mudando de cor em cima do púlpito, tem que sair fumaça em cima do púlpito. Porque a essência de Deus já foi embora daquele lugar. Então, nós estamos vivendo nesse período. A igreja que deveria ter uma postura de sustentação, só tem uma minoria na igreja que faz isso. Uma parcela dos evangélicos e de cristãos que faz isso. Os demais estão aceitando. Enquanto isso, nós temos como saldo devedor, vamos falar assim, porque lá no capítulo 33 de Ezequiel diz, eu estou falando para crente, lá no capítulo 33 de Ezequiel diz que nós temos que assumir nossa condição de atalaia. Ver o mal vir e avisar. A minha função é essa. Então eu estou aqui proibindo, querendo atrapalhar. Não, eu estou aqui sendo um atalaia, avisando que se nós continuarmos com esse comportamento, vai dar errado. Muitos cristãos, ao invés de se apoiarem por uma boa causa, se criticam, se dividem, brigam. E é isso que é o plano maquiavélico do inimigo. Dividir as pessoas, pulverizá-las. Isso não acontece só na sociedade, acontece no meio cristão também.
lideranças não se falam, cristãos não se falam, pessoas se odeiam. Esse é o saldo que nós temos hoje. Mas a igreja, ou lugar onde se abraça, né? Porque o agente hoje é o Consolador, o Espírito Santo. Ele é o agente. E em muitos lugares ele não pode estar. Ele não pode compactuar com esse tipo de pensamento. Porque Jesus falou que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. É uma água só. A sociedade não sabe para onde ir. Os intelectuais, eles só... O que acontece na nossa sociedade? A sociedade não sabe para onde ir. Os intelectuais pensadores, eles dão as suas opiniões em cima do agrado das pessoas. Tentando agradar aquele público, eles falam. E existe uma distorção de pensamento na sociedade. Tem coisa que eu poderia falar aqui, mas eu não posso falar, porque senão não vai dar certo. Aí a sociedade está vendo isso. Enquanto isso, as estruturas de um país... Olha só, por que eu estou falando que o Brasil é um país libertino? Eu já falei em outro vídeo lá. Porque há uma distorção de pensamento. As pessoas podem subir, os desafetos com os cristãos podem subir no palco e desrespeitar a divindade, desrespeitar a crença de alguém. Mas nós não podemos pregar o evangelho, que também corremos risco de ser presos. Essas pessoas crendo nesse amparo, olha quantos desrespeitos aconteceram na nossa sociedade. Teve um carnaval aí, olha o que fizeram. Fizeram uma encenação como se Jesus estivesse perdendo para o diabo. Depois vem as desgraças que vêm, eles vão buscar quem? Eles vão buscar o diabo para poder resolver os seus problemas? Eles vão buscar o diabo para poder curar suas feridas, suas enfermidades? Eles vão buscar o diabo e pedir o diabo. Se o diabo ele é o destruidor, eles vão pedir o diabo para resolver os seus problemas? Não, é a Cristo que eles vão clamar. Aí nós temos como consequência esse vírus que entrou no nosso país. Nós temos como consequência as catástrofes que aconteceram no nosso país. E muitos outros males virão se nós não mudarmos o nosso comportamento. Primeiro, aqueles que professam o nome de Deus. Depois, a sociedade como um todo. Não tem Se a pessoa fez a sua escolha, eu particularmente respeito. Mas eu gosto daquela... Agora, o meu pedido aqui, que me respeite também como cristão. Não vai ter briga. Não precisa brigar. As pessoas não precisam se tratarem mal, xingarem umas às outras, descerem o nível da conversa. Quantas pessoas são mal educados, dizendo assim. E as pessoas vão aceitando. Temos que aceitar. Enquanto nós vamos abrindo concessão, nós vamos ficando fragilizados como sociedade, fragilizados como cristãos, fragilizados como família. E o que vai acontecer? Quando uma nação está fragilizada, suas instituições, você olha para as autoridades acima da sua cabeça, você espera delas que elas terão juízo para resolver as coisas. São a favor dos criminosos. E se de repente, olha só, solta uma pessoa que lesou a pátria, tirando milhões de dinheiro da pátria, dos cofres públicos, prejudicando hospitais, prejudicando assistências sociais, prejudicando a ajuda ao necessitado, né?
Ele solta a pessoa. Aí quer prender a pessoa porque ela falou um negócio que eles não gostaram. Dá para você entender o que acontece na nossa sociedade? Dá para você entender o que eles pensam? Eles querem empurrar a goela abaixo das pessoas o que eles pensam. Se eles se sentem ofendidos, manda te prender. Mas o ladrão, o criminoso que lesou o seu país, seja quem for, não estou falando apenas de um nome, são vários, eles soltam. Capaz dessas pessoas receber louvor e a gente ainda acabar sendo até preso ainda por causa dessas coisas. Então, o Brasil tem jeito, mas precisa rever seus conceitos. Todos precisam se respeitar. Agora, essa forma de militância que a gente vê aí, que está entrando até dentro do meio dos cristãos, não nos levará a lugar nenhum, só nos levará à derrota. Aqui está um cenário de que os israelitas caíram numa armadilha daqueles que pretendiam a sua destruição. Enquanto nós estamos preocupados com orgia, vamos dizer assim, preocupados em folgar, temos que saber que a conta precisa ser paga. E se a conta precisa ser paga, alguém tem que trabalhar para pagar. E existe uma classe seleta que acha que eu tenho que pagar a conta deles. Sou um pequeno empresário. Eu não consigo empréstimo no BNDES. Mas dinheiro na lei do Rouanet era despejado de caçamba para pessoas que já estavam bem estabelecidas. Enquanto nós aqui sofremos para poder trabalhar e gerar empregos. Jesus falou uma coisa, enquanto vocês dormiam, Jesus falou na parábola do trigo e do joio, o inimigo veio e semeou o joio. Então, senhores pais, é um conselho de amigo, abra o teu olho com teu filho. Abra o teu olho com a tua filha, vê com quem que ela está andando. Vê quais os conselhos que ela está... Visualiza o que ela está vendo na internet, o que eles estão vendo nas mídias sociais. Porque tem adolescentes que de tanto ver essas porcarias, aparecem com um comportamento avesso. Tenham cuidado com seus filhos, eles são os homens das mulheres do futuro. Meu respeito a todas as pessoas, mas essa forma de ensinamento que as pessoas estão querendo aplicar aí, eu não concordo. Ideologia de gêneros na escola, enquanto a educação, a moral, o respeito ao próximo não é evidenciada, não concordo. Vão criar uma geração fragilizada e indecisa, que não saberão se defender no futuro. Tenham cuidado. Essa é apenas uma observação, uma análise daquele que lê as notícias, que acompanha o processo. Não estou aqui falando ao vento, são tudo coisas que eu tenho coletado há bastante tempo e tenho visto que muita gente está sofrendo por causa desses comportamentos. E você que é cristão, abre o teu olho, apruma o teu pé, toma prumo, porque senão você será a próxima vítima. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas as famílias do nosso país e que nossas instituições pensem sério e não vai nesse oba-oba não, para que nós possamos assumir uma condição estrutural sólida, onde todos sejam atendidos. Todos, não é uma classe não. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.